Aleluia, glória a Deus. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Eita, Jesus, Deus é bom. Você pode atrair essa presença, essa unção em qualquer lugar, todos os dias, na sua casa, onde você estiver. Amém? Aleluia. Então, a temática desse mês é fruto do Espírito. E o nosso texto base é Gálatas 5, 22. Se você quiser abrir lá, para a gente reler. Gálatas 5, 22 diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Aleluia. Quem vive em amor consegue desenvolver todas essas coisas, todos esses frutos. E hoje a gente vai discorrer, meditar em dois frutos específicos, que é fidelidade e longanimidade. Essa palavra é um trava-língua. Aleluia. E eu queria começar a ler um texto bem conhecido que está lá em João 21. Esse capítulo, ele narra o momento em que Jesus aparece aos discípulos após a ressurreição, certo? Em João 21, a partir do versículo 15, a gente vai ler o seguinte. Jesus aparece e chama Pedro para uma conversa importantíssima. Pedro era o discípulo de Jesus. E a gente começa lendo no 15 o seguinte: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros ou das minhas ovelhas. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? E Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez, por que será que Jesus fez a mesma pergunta 3 vezes? Pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Aí a palavra diz que Pedro se entristeceu por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Então Jesus disse para Pedro: cuide das minhas ovelhas. Sabe que Jesus, nesse momento, quis levar Pedro a uma reflexão, a uma avaliação, uma autoavaliação. Porque Jesus estava aqui retomando com Pedro uma conversa que eles tiveram antes da crucificação, que está lá no livro de Mateus 26. Quero que vocês abram Mateus 26. Versículo 31. Mateus 26, 31. Então Jesus lhe disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Segure aí. Esse era um momento em que estava prestes a acontecer a prisão e a crucificação de Jesus. E aí Jesus faz essa afirmação de que todos aqueles discípulos que estavam com ele iriam abandoná-lo. E ele continua no versículo 32. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para Galileia. Lembra que a gente leu em João 2, o primeiro capítulo, que Deus estava tendo uma conversa com Pedro depois da ressurreição. Em qual local? Na Galileia. Segura aí. Continuando, 33. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei.
Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Todos os discípulos disseram: Jesus, a gente nunca vai te abandonar. Pedro disse que dava a vida dele, mas nunca abandonaria Jesus. Mas se vocês aqui leem a Bíblia, já leram a continuação aqui desse texto, o que é que acontece depois? Pedro nega Jesus. Pedro corre, se manda. E os discípulos todos se mandam. Porque se eles não tivessem corrido naquele momento em que Jesus foi preso, eles também teriam sido presos. Talvez também tivessem sido mortos. Jesus sabia que eles iam fazer isso. E Jesus disse: vocês vão me abandonar. E aí, Jesus morre, ressuscita, vai ao encontro dos discípulos e tem essa conversa com Pedro lá em João. Pedro, você me amas mesmo? Aí no versículo 17, lá em João, você não precisa abrir novamente, Pedro diz assim, a palavra diz assim: Pedro se entristeceu por Jesus lhe ter perguntado pela 3ª vez. E Pedro diz: tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Quando ele diz assim, tu sabes todas as coisas, ele está dizendo assim: Jesus, o Senhor sabe que eu neguei, que eu corri, que eu meti o pé. O Senhor sabe de tudo isso, eu sei. Foi por isso que ele ficou triste. Ele entendeu o que era que Jesus estava perguntando a ele. Ô Pedro, você me ama mesmo? Porque lá atrás você correu. Você não disse que ia dar a vida por mim? E você fez o quê? Correu. Pedro lembrou, se entristeceu e disse: Jesus, o Senhor sabe, mas eu te amo. Tipo assim, eu me arrependi. Me dê a 2ª chance. Eu amo você. E Jesus é um Deus de 2º chances. Amém. Glória a Deus por isso, né? Aleluia. A gente vê que Deus, ele tem um amor incondicional por nós. No livro de Marcos, eu quero que vocês abram na Marcos, capítulo 16, versículo 4. O contexto aqui de Marcos 16, 4 é um momento em que 3 mulheres vão ao sepulcro onde Jesus estava sepultado, antes da ressurreição, certo? E aí no versículo 5, entrando as mulheres no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontadas. E aí o jovem disse: não tenha medo, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele, aos discípulos de Jesus, e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Por que esse homem disse assim para as mulheres? Diga aos discípulos e a Pedro. Pedro também não era discípulo? Bastava ele dizer assim: diga aos discípulos que eu vou, daqui a pouco eu estou na Galileia, diga a ele que a gente vai ter uma parada lá, a gente vai se encontrar. Por que Jesus falou isso? Falou assim. E aí? Estou deixando vocês pensarem. Porque ele sabia que Pedro estava envergonhado, estava contrito. E se ele não especificasse, diga a Pedro que também vá, Pedro não teria ido não. Porque Pedro também era assim um pouco orgulhoso. Ele não iria, mas Jesus foi específico. Diga a Pedro que também vá. E aí Pedro foi. E aí eles tiveram aquela conversa que a gente acabou de ler aqui. Certo? Vamos continuar aqui, que já vocês vão entender onde é que eu quero chegar. Deixa eu mudar aqui, ó. Tem 10 páginas, né? Não.
Aleluia. Aleluia. Sabe que nós precisamos nos julgar o tempo todo. Fazer uma autoavaliação e uma avaliação do alto. Vocês já viram essa expressão? Uma autoavaliação é quando você olha para você mesmo e diz: tá tudo ok? Tá tudo certo? Será que eu preciso melhorar alguma coisa? Vou ajeitar aqui, vou ajeitar ali. E a avaliação do alto é quando você agora chega para Deus e diz assim: sim, Deus, agora o Senhor diga aí. Eu estou andando certo? Onde é que eu posso melhorar? Tem algo que eu deixei de fazer? Ou tem algo que eu fiz que não agradou ao Senhor? O tempo todo a gente precisa se examinar. Lá em 2 Coríntios 13, versículo 5. Vou deixar vocês abrirem. Aleluia. Sabe, irmãos, ninguém aqui é perfeito. Eu não sou, você não é. Sabe que assim como Pedro, muitos de nós, em algum momento, pode dar no pé. Chegar para Deus, no momento de louvor, como esse que a gente teve agora, e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu te amo, eu não sei viver sem ti eu não sou nada, eu dou a minha vida pelo Senhor, o Senhor é o meu tudo, é o amor da minha vida, como eu te amo, Jesus. Em um momento está assim, rendido, pronto para qualquer batalha. Em outro momento, bater um medo, bater uma preocupação, uma pressão, uma provação, uma tentação. E aí a carne treme, a alma geme e a gente se desvia um pouco do caminho. Se Pedro, que andou com Jesus, Pedro só não, né? Porque os discípulos todos correram. Se os discípulos que andaram com Jesus, no momento de pressão, de medo, desistiram, isso também pode acontecer comigo e com você. Mas é que a gente não precisa permanecer nesse caminho errado. A gente pode voltar à rota, fazer um retorno. Eu errei o caminho. O GPS ele vai recalcular e vai colocar você de volta para o caminho. Só que nesse caso, o GPS é você mesmo. Eu errei. E tem a ajuda do Espírito Santo, que também lhe ajuda a recalcular. Sabe que ele tem uma voz. Se você tem aliança com Jesus, é nascido de novo. O Espírito Santo habita em você e ele fala. Você já sabe disso, que ele fala. A gente é que às vezes anda muito distraído e não consegue escutar. Ou escuta e diz assim: agora não, peraí, daqui a pouco, viu? Daqui a pouco a gente conversa. E vai na força do nosso braço, do nosso entendimento. Mas lá em 2 Coríntios 13, 5, a palavra diz: examine-se para ver se estão na fé. Provem a vocês mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. Vocês já leram esse versículo e já ficaram matutando assim nessa última frase? A não ser que tenham sido reprovados. Já pensaram nesse versículo? Ele diz: olhe, para ver se vocês ainda estão na fé. Porque Jesus está com vocês o tempo todo, a não ser que você tenha sido reprovado. Jesus, ele não vai nos reprovar. Ele é um Deus de segunda chances. Mas nós mesmos podemos nos reprovar. O aluno, adolescente, a criança, adulto, que vai fazer uma prova sem estudar, o que vai acontecer com ele? A não ser que ele seja, assim, um CDF, como... Ai, existe a gíria? CDF? Jesus. Entreguei minha idade agora. Hoje é superdotado. A não ser que ele seja um superdotado, né? Aí ele faz tudo sem estudar. Mas mesmo assim, até os superdotados assistem aula. Não perdem aula, não. Na hora da prova, vem a lembrança. Então, às vezes, nós somos reprovados por nós mesmos, pelas nossas atitudes. Sabe que
Judas, o maior erro de Judas, todo mundo conhece Judas. Inventaram até boneco de Judas para queimar, acho que é no mês de junho, né? No mês de julho tem essa tradição aí de queimar o boneco. Todo mundo sabe quem foi Judas. Ninguém quer ser chamado de Judas. Porque Judas ficou marcado na história da humanidade como alguém terrível. Entregou Jesus, traiu Jesus. Mas sabe que o maior erro de Judas não foi trair Jesus. O maior erro de Judas foi não acreditar que Deus era longânimo e que podia perdoá-lo. Se Pedro não tivesse cometido suicídio, a gente ia ler aquele versículo que nós lemos agora de Mateus, onde as mulheres estavam no sepulcro. O anjo dizendo assim, ó, vai lá, avise aos discípulos e a Pedro e também a Judas, que vai me encontrar comigo na Galileia. Eu tenho certeza que ia ser assim. Jesus ia dar outra chance a Judas? Ia. Tenha certeza que ia. Com tudo isso, eu quero dizer a vocês que Jesus é o nosso maior mestre no quesito longanimidade. Eita, essa palavra não trava a língua, ainda não peguei ela. Ele é longânimo. E ele é o nosso maior exemplo. Ele perdoaria Judas, tenha certeza. Ele deu nova chance a Pedro, tenha certeza. E ele tem novas chances para mim e para você. Mas ele requer que também sejamos fiéis. Fidelidade é um fruto do Espírito. E quem deve gerar sou eu e você. Embora Jesus tenha perdoado e tenha dado segunda chance, ele se entristeceu com certeza. E para dar a segunda chance para Pedro, ele chamou Pedro para uma conversa séria. Imagine só, você desobedece o seu pai chama você para uma conversa e diz, você vai fazer de novo? Não, pai, não vou fazer não. Você vai fazer de novo? Não, pai, não vou fazer. Na terceira vez você já está irritado. Ou envergonhado. Pela terceira vez, meu pai veio me perguntar, você vai fazer de novo? Não, pai, não vou não. Então tá bom, então tá perdoado. Então siga em frente. E o seu pai precisa confiar que você está sendo sincero. E havia sinceridade no coração de Pedro. Pedro, de fato, ele se arrependeu. Amém? Vocês creem nisso? Em João 14, 21, vocês podem abrir lá. Diz o seguinte, quem me ama, obedece meus mandamentos. Quem estava aqui domingo de noite, na ministração de Lorena? Foi um culto maravilhoso, uma palavra maravilhosa. Ela destrinchou esse versículo aqui de João 14. Quem me ama, obedece meus mandamentos. Ah, eu amo a Deus. Eu amo a Deus. Todo mundo ama a Deus. Se você perguntar para qualquer pessoa aí fora, a não ser que seja um ateu, você ama a Deus? Amam? Quem vai dizer que não ama? Quem vai dizer que não ama? Todos amam. Todos vão dizer que amam. Mas a palavra aqui diz que quem ama a Deus obedece os seus mandamentos. O fruto do Espírito é um mandamento e precisa ser desenvolvido por mim e por você, amém? E outra coisa que eu acho bem interessante na conversa de Pedro com Jesus é quando Jesus responde, certo, você me ama, então, o que é que Jesus diz para ele? Apacente as minhas ovelhas, amém? Imagine só, se alguém que é pai, mãe aqui, alguém chega para você e diz, olha, eu amo você, agora seus filhos, estou nem aí. Por mim, eu não quero saber de conversa com seus filhos. Gente, olhe, as pessoas que mais vão me deixar feliz, as pessoas que eu mais vou querer perto de mim, são as pessoas que têm carinho e afeto pelo meu filho. Eu tenho um filho, todo mundo conhece meu filho. Se alguém chegar para mim e dizer assim, olha, Valéria, eu amo tanto você, mas seu filho, eu não quero conversa com ele. Acabou. Bom dia, boa tarde. Deus abençoe. Mas eu não vou querer relacionamento com essa pessoa, não.
Como é que ela diz que me ama e não está nem aí para o meu filho? Como é que a gente diz que ama a Deus e não está nem aí para os filhos, para as ovelhas? Ah, Valéria, mas gente dá trabalho. É verdade, gente dá trabalho. Amar uma pessoa dá trabalho. E tem aqueles que dá mais trabalho ainda. Olha, tem um ali. Eita, pessoa difícil de amar. Jesus. Aí eu digo a você, Jesus é mestre em nos ensinar também que é possível amar todas as pessoas. Ou você acha que o time de Jesus lá só tinha santinho? Todo mundo educadinho, todo mundo calminho. Quem já assistiu aquela série aqui, The Chosen? É bem interessante. Mostra assim o comportamento de cada discípulo. Gente, o Pedro mesmo deu trabalho. Pedrão deu trabalho. Mas Pedro se tornou um grande homem de Deus. Imagina se Jesus desistisse de Pedro, desistisse de Mateus, desistisse de João e Tiago. Mas deram trabalho, todos eles. E ele não desistiria de Judas, medo de Judas tendo traído ele. Então Jesus continua nos dizendo que é possível sim conviver com todo tipo de pessoa e amar. E gastar tempo e investir. Amém? Imagina só. Eu peço para uma pessoa cuidar do meu filho. Eu vou viajar 2 dias e vou deixar meu filho na casa de alguém. Essa pessoa, não, Valéria, pode deixar. Traz ele para cá. Aí meu filho fica 2 dias na casa dessa pessoa, sem se alimentar direito. Na televisão o dia todo, a pessoa não está nem aí, não conversa com ele, não brinca, nada. Mas aí eu resolvo deixar meu filho agora na casa de Erlânia. Erlânia não está aqui não, né? Eu estou dando um exemplo assim, que de vez em quando meu filho vai para a casa de Erlânia. Quando eu deixo Andrei na casa de Erlânia, Erlânia faz a pipoca para Andrei, porque ela sabe que Andrei gosta de pipoca. Erlânia faz o suco de goiaba, porque ela sabe que Andrei gosta do suco de goiaba. Erlânia não deixa Andrei na televisão o dia todo. Erlânia senta para conversar com Andrei e os filhos. Quando eu chego, olha, Valéria, Andrei fez isso, foi assim. E ela conta os detalhes. Amém, minha irmã. Eu sei que foi uma tarde maravilhosa. Deus abençoe a sua vida. Ela me ama. Meu filho é um santinho? Não. Dá trabalho também. É assim fácil para ela cuidar de Andrei, do meu filho? Não é fácil tomar conta de ninguém. Eu lembro que uma vez, lá em Aracaju, a gente começou a liderar, eu e Flávio, o departamento de família. E aí chegou um casal para entrar no departamento bem na semana que a gente assumiu. E era um casal que a gente não conhecia bem, só de vista, né? Aí nós convidamos eles para uma reunião e tiramos uma foto com a equipe toda e coloquei na rede social. Depois que eu postei essa foto, meu telefone não parou de tocar. Valéria, olha, eu vi uma foto aqui, fulano e fulano. Entrou no Verbo Família, foi? Eu disse, foi. Vocês conhecem fulano e fulana? Eu não conheci agora, essa semana. Pode tirar. Olha, porque, olha, ele é isso, ela fez isso comigo, ela fez isso comigo. Daqui a pouco, outra ligação. Eu disse, misericórdia. Gente, eu fiquei preocupada. Eu disse, meu Deus do céu, eu não sabia. Na época, o supervisor do Verbo Família era o pastor Eli. Quem conhece o pastor Eli aqui? Aí eu ligo para o pastor Eli. Primeiro eu liguei para a Flávia. Flávia, já estou sabendo, já recebi a ligação também. Eu disse, posso ligar para o pastor Eli para conversar sobre isso? Ligue para o pastor Eli. Liguei para o pastor Eli. Meu Deus do céu. Liguei para o pastor Eli ouviu todos os relatos. Quando terminou, minha filha, eu terminei. Minha filha, vou dizer só uma coisa para você. Ame esse casal, viu? Deus vai lhe dar graça para você, para a Flávia, vai dar tudo certo. Só ame. E foi curto e fino, não é curto e grosso não. Ele é fino. Foi curto e fino. Ame esse casal. Pronto, acabou. Aí eu desliguei o telefone. Gente, me deu vontade de chorar naquele dia. Porque eu não posso dizer o que eu ouvi. Eu disse, meu Deus do céu, como é que ama uma pessoa dessa? Mas para resumir a história, esse casal
foi um dos casais da equipe que mais nos honrou, que mais foi fiel. Chegava no horário, quando eu pensava em alguma coisa, a mulher ligava para mim: Valéria, você está precisando disso? Vou fazer. Eu então já fiz. Sim, meu Deus do céu, como o Senhor é bom. Quando a gente decide amar alguém, porque depois que a gente aceitou, então pronto, vamos amar, vamos chamar para perto, vamos gastar tempo com eles, vai dar certo. E era num caminho, andando com eles, e o povo passando, dizendo assim: cuidado, viu? Fique de olho. Fique de olho, viu? Fique de olho. Jesus. Depois, essas pessoas nem acreditaram. Quando viram, eles continuam congregando em Aracaju, é uma bênção. Cresceram. E Deus mudou a rota e deu tudo certo. Por que eu estou contando esse testemunho para você? Para ajudar você a gerar os frutos do Espírito. Na igreja, em casa, no trabalho, aquele colega de trabalho, aquele filho, aquele marido, aquela esposa, aquele irmão, aquela tia, aquela professora, enfim, ninguém é perfeito. Inclusive, tem pessoas aí orando, pedindo graça a Deus para poder lidar comigo e com você. Não, Valéria, você é uma santa, sou nada. Tem pessoas orando a Deus assim: meu Deus, amanhã eu vou encontrar a Valéria. Porque ninguém é perfeito, não. E cada um carrega uma história. Cada um tem uma dor, às vezes, em algum momento, tem uma pressão. Quando eu vejo alguém irritado demais, nervoso demais, falando de um jeito assim, meio grosso, essa pessoa não está bem. Não está bem. Tem alguma coisa que está incomodando. É hora de abraçar. Eu sei que na hora, às vezes você escuta uma bronca, sei lá, e a vontade é dizer assim: não tinha direito de falar comigo desse jeito. Eu não aceito, eu não vou admitir essa pessoa falar comigo assim. Porque eu sou tão boa para ela, só faço bem, eu só faço bem para esse bendito, para esse abençoado, para essa abençoada. E o que é que eu recebo de volta? Já viu aquela frase: cada um dá o que tem? Eu não sou 100% a favor dessa frase, não. Mas cada um dá o que tem naquele momento. Em outro momento, ela tem algo bom para dar. Ela não dá só coisas ruins. Vai ter um momento que ela não vai estar bem, aí vai botar para fora algo ruim. Mas vai ter um momento que ela vai estar bem. E ela vai lhe tratar bem. Ela vai ser grata, vai ser generoso com você, vai ser paciente. Então lembra desses momentos. E lembra que você também precisa de paciência, de tolerância. E desenvolve domínio próprio, mansidão. Porque o Espírito Santo é nosso ajudador. Amém? 2 Coríntios 12, 9. Eu gosto muito desse texto. É um texto pequenininho, que eu vou ler para vocês, mas carregado de significado. Que diz o seguinte: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. No contexto aqui de 2 Coríntios, se você quiser ler depois em casa, você vai ver várias narrativas de Paulo no texto de Coríntios. Paulo falando das lutas, das dificuldades, dos desafios que ele enfrentava. E Paulo dizia: a tua graça, Senhor, me basta. E Jesus dizia para ele: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Naquilo que a gente é fraco, naquilo que a gente precisa de ajuda. Inclusive, para gerar o fruto do Espírito, quem vai nos ajudar é o Espírito Santo. É Jesus, Ele que vai nos aperfeiçoar. Jesus é quem vai nos aperfeiçoar. Em Filipenses 1,6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Jesus começou uma boa obra na sua vida? Amém. Então Ele vai aperfeiçoar. Como? Enquanto a gente andar com Ele, buscar Ele, gastar tempo com Ele.
no momento de pressão, no momento de fraqueza, é Ele que vai nos colocar de pé. É Ele que nos mantém de pé. Ele que nos aperfeiçoa. Lá em 1 Pedro 5,10. 1 Pedro 5,10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Sabe que Deus, quando Ele fala, quando a gente lê que Ele nos chamou para uma boa obra, Ele não está recrutando funcionários, servos para trabalhar, para fazer uma boa obra, não. Ele está se importando muito mais com o nosso coração. Deus procura aqueles que amam. Deus procura aqueles que fazem por amor. A gente ouviu no mês passado aqui, Gabi ministrando, e me marcou bastante. É uma frase que eu gosto muito. No contexto que ela colocou, foi perfeito. Tudo passa pelo coração. Quem lembra dela falando isso aqui? Tem coisas que você ouve e só ouve. E passou. Mas tem coisas que você ouve e marca você. E eu fiquei com essa frase dentro de mim. Tudo passa pelo coração. Sabe que tem muita gente fazendo muita coisa boa, mas só para chamar atenção. E tem gente fazendo muita coisa boa de coração. Tudo passa pelo coração. Deus nos chamou para uma boa obra, mas Ele quer o nosso coração. Se nos mantermos fiéis, Deus nos manterá de pé e nos fará suportar todas as pressões. Ele é quem vai nos aperfeiçoar. Eu sei que esse assunto desse mês, fruto do Espírito, a gente vai ouvir até o final do mês. E anotem no seu coração cada conselho que vai ser dado aqui nesse púlpito. Vão vir outras pessoas falar do mesmo assunto. Mas sabe que é um assunto que a gente precisa ouvir muitas vezes? Sabe que é algo que a gente precisa estar examinando o tempo todo? Será que eu estou sendo manso? Será que eu estou sendo humilde? Eu tenho domínio próprio? Às vezes a gente está machucando as pessoas que a gente mais ama. Sabe que a intimidade às vezes faz isso. Especialmente no casamento, na família, no núcleo familiar. É meu filho, eu falo com ele do jeito que eu quiser. Eu sou pai, eu sou a mãe, eu tenho autoridade. Eu falo com ele do jeito que eu quiser. Mas é cheio de dedo, cheio de cuidado para falar, às vezes, com um estranho na rua. Com o chefe, se você gosta do seu trabalho e você não quer sair de lá, ele pode lhe chamar de feio, você vai chamar ele de bonito. A não ser que você queira perder o seu emprego. Mas, às vezes, o filho, o marido ou a esposa não está num dia assim tão bom, numa fase tão boa. E aí, às vezes, se comporta de determinada maneira, fala de determinado jeito. E a gente se dói tanto. Aí, descarrega em quem a gente mais ama. Mas não deveria ser assim. Porque não é assim que Deus nos ensina, o nosso Pai. Deus, o nosso Pai, Ele não vem com a espada apontando na nossa cara. Você errou, né? Está condenado. Quem faz isso? O diabo. É algo para a gente meditar. Quem aponta o dedo, a espada, quem chega para condenar, para humilhar, não é Deus, não. É o diabo, olha. Aí a gente vai fazer isso com quem a gente ama? Não vai. Gente, desculpa. Foi isso que Deus trouxe para mim e para você hoje. Porque não é todo dia e toda hora que eu consigo gerar o fruto, não. Tem hora que eu também
desando um pouquinho, mas graças a Deus pelo Espírito Santo que fala comigo e com você e diz assim: oi, volte lá, viu? Peça desculpa. Não é assim não, viu? Você estava nervosinha. Mas não é assim. O bom é que a gente tem chance para se arrepender e ser perdoado. Imagine só se Jesus chegasse para Pedro. Jesus foi muito carinhoso com Pedro. Pedro se entristeceu porque ele estava envergonhado. Mas Jesus chegou muito calmo. E aí, Pedrão, você me ama? Foi de boa. Quando ele disse, eu fico pensando, porque eu penso muito, sabe? Quando Pedro recebeu o recado, ó, Jesus disse que é para você ir. Eu acho que Pedro ficou assim, falei-me, que é que eu vou ouvir? Eu disse a ele que eu ia dar minha vida por ele. Ele disse que eu ia negar ele 3 vezes, eu neguei 3 vezes. Eu acho que Pedro já foi se tremendo. Quem aqui já fez algo de errado e o pai e a mãe chegou, ó, chegar em casa, vamos conversar. Eu sei que vocês mais velhos devem lembrar daqueles dias em que a gente aprontava e o pai e a mãe diziam assim: não se preocupe não, viu? Quando chegar em casa, nós vamos conversar. Você já ficava tremendo ali, já chegava em casa chorando já. Eu já ficava em casa chorando. Mas Deus, Jesus foi muito cuidadoso com Pedro. Jesus não chegou apontando uma espada não na cara de Pedro. Não botou uma arma na cabeça não. Olha, Pedro, foi feio que você fez, viu? Tem perdão não. Foi feio, eu chamei você aqui, mas foi só para dizer que eu fiquei muito triste. Não quero você mais não, caia fora. Que bom que Jesus não fez isso. Porque você já leu tudo que Deus fez através de Pedro aqui na terra, depois da ressurreição. Quantas almas Pedro ganhou para Jesus? Eu fico pensando quantas almas Judas também poderia ter ganho para Jesus. Mas Deus é bom o tempo todo. É misericordioso o tempo todo. É longânimo o tempo todo. E nós somos cristãos, pequenos cristos, imagem e semelhança de Deus. Então nós também seremos longânimos o tempo todo. Nós vamos perdoar 70 vezes 7. Amém? Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Obrigada, Deus, pela sua palavra. Você acabou de ouvir uma ministração da Verbo da Vida Instância. Então nos segue aqui no canal, segue as nossas redes sociais. É muito bom estarmos expostos à palavra, crescendo espiritualmente, recebendo tudo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Um grande abraço, Deus te abençoe.